dia, pessoal. Meu nome é Marlene, eu moro na Suíça já há alguns anos e tenho um canal no YouTube. Estou fazendo alguns vídeos falando sobre Suíça, sobre tudo aqui que eu vivo e que eu presencio, né? E uma das coisas que eu queria falar com vocês é que nos últimos dias está todo mundo comentando que vai ser proibido conversar no telefone, ou já virou lei, que é proibido conversar no telefone dentro do trem na Suíça. Gente, vocês vão ouvir minha gatinha que tá miando, porque ela quer sair pra fora. Ela já ficou umas 3 horas lá fora, mas ela é inconformada. Ela tá fazendo esse escândalo, querendo ir lá pra fora. Mas eu não vou deixar mais, porque eu tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deixar. E aí, pessoal, realmente aqui na Suíça tem uma coisa que o povo não gosta de conversar dentro do... Não gosta de ficar ouvindo muito blá blá blá, muito barulho. O povo suíço não gosta, né? Ontem mesmo eu peguei um trem para ir, fui para Berna arrumar o cabelo. Tinha uma mulher no telefone gritando em alemão e chorando. Não era suíça, porque um suíço não faz isso de jeito nenhum, tá bom? E aí incomoda, né? Porque pra que ficar gritando e fazendo certas coisas dentro de um trem, né? Se você ainda estiver conversando baixinho, ontem eu até conversei baixinho com uma amiga minha, mas eu converso o mínimo que eu puder, gente, dentro do trem. Aqui na Suíça tem um problema com o silêncio. O povo ama o silêncio, tá? O povo suíço é apaixonado com silêncio. E não adianta reclamar que eles são acostumados com esse silêncio. Eu fiz um vídeo um dia desse aqui fora, que tava ouvindo voz de criança e do moço aqui embaixo. Mas aquilo é um verdadeiro milagre, aquilo acontecer. Porque normalmente eu fico aqui 1 ano, 2 anos, não escuto uma voz dessa família aqui embaixo. Porque ainda não terminou as férias terminam na 2ª semana de agosto. E ontem, por acaso, anteontem, a última vez que eu fiz o vídeo, por acaso eles estavam no jardim. Mas tem sim uma ordem de silêncio dentro da Suíça, tem sim que você não pode andar marchando dentro do apartamento. Para fazer uma festa aqui, tem horário e tempo, porque senão a polícia baixa aqui, porque alguém do vizinho liga. Não, aqui em casa nunca aconteceu, porque a gente prefere fazer festa em lugares alugados. Mas eu já fiz 1 ou 2 festas aqui, pequenas aqui fora. Mas também não coloco som alto, não faço nada disso. Se você matar um sapo aqui e alguém veio te denunciar, você vai ter que pagar por isso. Porque eu não sei se porque já teve 2 guerras nessa Europa e já foi destruída nessa Europa. E eles tiveram que reconstituir tudo, inclusive o meio ambiente. Que o meio ambiente aqui é bem reconstruído, por isso que eles ficam doidos para a gente preservar o Amazonas. Porque aqui eles não conseguiram preservar muita coisa, nada. Né? Eles refizeram tudo isso aí. Nós vamos voltar no foco do silêncio. Então, assim, tem sim tudo isso. Você não pode marchar no seu apartamento. Se tiver num apartamento, num prédio que mora só estrangeiro, você pode tomar banho que você quiser. Mas se estiver morando um suíço ali, existe o perigo de você receber uma carta da imobiliária reclamando que você tomou banho depois de 10 horas da noite. Domingo, igual por exemplo, meio-dia, aqui onde eu moro, se meu marido estiver passando a máquina ali, ou ele vai passar a máquina ali, ele olhar no relógio, for meio-dia, ele fala assim, não vou passar a máquina, só vou passar a máquina depois do horário do almoço. Ele só vai pegar a máquina para usar ali, para passar no jardim, a partir de 1h30 da tarde. E outra coisa, tem um lugar aqui perto de mim que você coloca, tudo que você tira no seu jardim, você não faz um monte em qualquer parte e deixa lá não. Tem um lugar aqui para você ir levar e colocar lá. Né? Esse lugar você só pode ir lá colocar alguma coisa até sábado, 5 horas da tarde. Depois de 5 horas da tarde também você não pode ir lá mais pôr nada, fazer nada lá, porque eles não querem muito movimento de carro. Eles estão só diminuindo a velocidade. Quando eu cheguei na Suíça, eu ainda peguei 130 km por hora na BR, hoje não existe mais, é 120. Nas cidades eles estão tudo colocando 50, o pessoal fica puto, tem alguns lugares mais perto da cidade que é 50. Eles estão quase querendo que o povo ande de carroça, mas continua vendendo carro, né? Porque é lucro, dinheiro, vocês já viram. Mas o que eles estão fazendo tudo por silêncio. Tem as BRs aqui, que tem conforme for o lugar que tiver residência de um lado e do outro, eles fazem uns muros assim, ó, e levanta aquele muro, você fala assim, gente, como é que eles levantam? Para que eles levantaram esses muros aqui? Diz que é para evitar o barulho,
né, em cima daquelas casas, quando você passa, ninguém te explica, você não entende aquilo. Então, tem sim um problema aqui em relação ao barulho. O suíço tem bronca de barulho. Então, o suíço, se você chega numa festa, os suíços estão lá e você dá aquelas gargalhadas gostosas que a gente dá no Brasil, eles vão ficar tudo te olhando atravessado, porque já é barulho. Então, assim, é muita coisa que você não pode mais fazer depois de uma certa hora para não fazer barulho. O drama na internet essa semana é a questão que eles dizem que fizeram uma lei, que eu ainda não estou assim, muito certa, mas quando a fumaça a fogo, que você não pode mais falar no telefone dentro do trem. Eu não duvido que o suíço faça isso não, tá? Porque eles já não gostam. O suíço não gosta que você fique falando. Ele entra e quer ficar em silêncio e acabou, tá? E se você estiver conversando com alguém, é muito no cochicho, né? Como diria o pessoal. Para eles enquanto para nós brasileiros o silêncio é a morte, né? Que brasileiro não gosta de silêncio, né, gente? A gente gosta de muvuca, de estar no meio de todo mundo e de estar fazendo movimento e estar dando gargalhada e estar fazendo tudo isso, né? E aqui não. Ah, você vai num restaurante, às vezes o restaurante está lotado e você só fica, principalmente no cantão de Berna, você fica escutando o pessoal tudo conversando. Fora de Berna, eu já vejo mais lá para perto de Zurique, o suíço já rindo mais. E assim, depois que tomam um ou dois copos de vinho, eles já ficam mais risonhos, mas eles não têm hábito de ficar fazendo barulho não, gente. Suíço. Vem o trem, aí desce a barreira, aí tá escrito lá, desligue o motor. Eles desligam, porque se a polícia vir atrás e tiver 2, 3, 4, 5 parados ali, porque tem uns desavisados que fazem isso, e tiver com o motor ligado, e aí tem casa de um lado e do outro, ou mesmo que não tenha, você está desobedecendo a ordem do trânsito dentro da Suíça. O que acontece? A polícia vai encher o pessoal de multa. Então, você tem que parar na barreira e desligar o motor do carro. Você não pode ficar com o motor do carro ligado. Buzinar, nem pensar em buzinar. Os carros podem estar todos parados na BR, não tem uma buzina. Não tem nada. É silêncio total, entendeu? Não tem justificativa para falar que você buzinou por causa disso ou daquilo. Nem porque você buzinou para alertar uma pessoa que estava passando, porque você ia passar. Não, sua obrigação é parar o carro, mesmo que a pessoa esteja passando no lugar errado. Sua obrigação é parar o carro, porque se a polícia ver aquela pessoa passar no lugar errado, ela vai tomar uma multa de 350 francos a 300, 350, um negócio assim. Porque ela passou fora do lugar. A Suíça tem a faixa amarela, né? No Brasil ela é branca, aqui ela é amarela. Tem a faixa amarela. Se você passar fora da faixa amarela e a polícia ver, multa em você. Então, mas vamos voltar lá no silêncio. O carro não pode buzinar para falar que estava alertando o pedestre ou alertando alguém que estava passando em algum lugar errado. Não pode, tá? Normalmente aqui o pessoal, até dos gatos, que tem uns gatos atrevidos que atravessam a rua, eles dão um jeito e não buzina. Eles diminuem a velocidade, desvia do gato, faz o que eles puderem fazer e não buzina. Então ninguém aqui Quando você vê alguém usando uma buzina aqui, gente, é um desavisado, porque é proibido usar buzina aqui na Suíça. Ninguém usa. Então o silêncio é uma coisa incrível. Alguém me falou assim, um casal de amigo meu pegou aquele trem Glacier, tem um trem aí que chama Glacier, né, que é uma coisa muito linda, que eu estou preparando para ir fazer um tour nesse trem, mas é uma dificuldade, porque agora muita gente já comprou o bilhete para o próximo ano, pra você fazer uma ideia. Parece uma escala lá de Milano, difícil de achar o tal do bilhete. E aí eu estou preparando para ir, querendo ir fazer um tour nesse Glacier. É um trem muito lindo, que você vai e você almoça lá dentro, você faz tudo lá dentro, sabe? Mas tem um número fixo de pessoas. E aí a pessoa me contou assim, eu tenho um casal de amigo meu que andou aí no trem Glacier e falou que o suíço é muito sem educação. Aí eu falei com a pessoa assim, deve que eles estavam rindo muito alto, falando muito no vídeo, fazendo muita câmera, fazendo muita selfie, dando gargalhada, fazendo escândalo dentro do trem Glacier. Porque senão o suíço não fala nada.
Mas aí uma coisa que é comum no Brasil não é comum aqui. No Brasil você pode fazer selfie, pode mostrar o outro morrendo, que o pessoal bota na rede. Aqui o povo não gosta, o povo quer silêncio. E aí não é nem o selfie. O selfie, se você ficar em silêncio, você pode fazer 1 milhão de selfies dentro do trem, que ninguém vai falar nada com você. Né? Nem tipo assim, eu não quero sair no seu selfie. Eles não vão falar nada, vão ficar calados. Mas se você estiver fazendo barulho, eles vão falar. Então assim, é muito complicado, tem que ter muita atenção na Suíça. Qualquer lugar que você chegar dando gargalhada, qualquer brasileiro ou brasileira que você vê blá, 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 e falando muito alto na rua e fazendo como a gente faz no Brasil, que é normal, não tem problema. Dentro do Brasil a gente tem direito, nós somos brasileiros, temos direito de fazer o que a gente quiser na nossa cultura, não tem problema. Para nós é normal, mas para eles não é, e eles não gostam. Então eu não duvido nada que eles vão realmente proibir as pessoas de conversar no telefone dentro do trem, porque tem gente que não tem senso de educação e nem de nada, né? Porque no Brasil você pode conversar, no Brasil você pode atender uma videocâmera e ficar conversando sem usar o fone, porque o brasileiro não é chegado a usar fone de ouvido, né? Muitas das vezes eles estão pondo aquilo ali no viva voz e estão atendendo aquilo ali para todo mundo escutar. Eu já vi isso lá no Brasil, o pessoal fazer isso. Tudo bem, dentro do Brasil não tem problema, ninguém reclama, ninguém fala nada. É um barulhão danado e tá tudo bem, né? Agora aqui na Suíça você acostuma com esse silêncio altíssimo aqui, né? É um silêncio, né? E você acostuma com isso. Então, é complicado a questão do silêncio na Suíça, é complicado você dar gargalhada muito alto. É complicado você ficar falando muito alto com uma amiga no meio da rua, ou dentro do trem, ou andando na rua, mesmo que seja andando, o pessoal suíço já te olha atravessado, porque eles conversam tudo baixinho, né? Então, assim, é bem diferente. Não tem essa coisa de domingo você fazer um som e colocar ali fora e ficar escutando o som, porque na Suíça, domingo é o Ruhetag. É uma coisa assim, em alemão. Ou seja, um dia do silêncio. É Ruhetag, parece. É um dia do silêncio. Nem colocar som de altura, de uma certa altura ali fora. O certo é você não pôr música nenhuma ali fora, tá? Porque é o dia do silêncio. Domingo é conhecido na Suíça como o dia do silêncio. Então não tem como ficar fazendo festa ou barulho domingo, tá? Se você ainda pode ser que você vá nos seus vizinhos e fale assim, olha, eu vou fazer uma reuniãozinha de amigos domingo, de tal hora a tal hora, sabe? É você dar um aviso. Tem gente que mora em prédio que vai de apartamento em apartamento e avisa pro pessoal do apartamento, né? E tudo, aí o pessoal ainda dá um descontinho ali, tá? Porque você foi educado, você avisou de apartamento em apartamento. Aqui no meu caso, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que ir aqui, que isso aqui é um condomínio, apesar de não ter muro, e ela tá avisando, e meu marido fazer um e-mail, que eles têm um contato entre eles, né, nos condôminos, e tem um e-mail, aí meu marido estaria avisando que a gente vai fazer uma reunião de amigos, e talvez vai ter um barulho um pouquinho mais, e tudo, e que, né, me desculpa, um negócio assim. Não tem problema, eles vão fingir que eles vão relevar. Mas se eu começar a fazer isso todo domingo vai dar confusão. Um dia a polícia vai chegar aqui, vai bater aqui, tá? Porque já aconteceu de eu estar em bar, no lugar que eu morei, e no bar, em pleno verão, aí eles abrem as portas, abrem as janelas, tudo aqui, e a gente estava lá dentro da maior algazarra lá. Era numa época da Copa. Eu cheguei aqui em 2004, eu acho que isso foi... Eu cheguei em dezembro de 2004 aqui, né? Então eu acho que isso foi na próxima Copa, não sei se foi 2006, que foi a Copa, né? Eu penso que foi. E aí a polícia veio uma vez num bar, e falou, olha, os vizinhos estão reclamando que vocês estão fazendo muito barulho. Vocês podiam parar. E o bar pertencia a uma brasileira e o marido era suíço. E a gente estava todo mundo lá vestido com roupa do Brasil e tudo, e fazendo mesmo barulho, algazarra, e tinha pagode, tinha tudo na festa.
E aí a polícia foi uma vez, depois a polícia foi a segunda vez. Quando a polícia foi a segunda vez, eu falei assim, eu vou me embora, não vou ficar aqui, porque vai dar a terceira. E dizem que deu mesmo, tomou multa, tomou tudo, no bar, no dono do bar. Ah, e diz que na segunda vez eles falaram, se a gente voltar aqui, nós vamos dar a multa para o dono do bar e para cada pessoa que estiver aqui dentro, vai receber uma multa, a polícia falou. Não é só o dono do bar que vai receber a multa. Quando eles foram a segunda vez, vocês falaram, se fosse a terceira. Eu falei, eu vou cair no capinado, porque brasileiro não leva nada a sério, né, gente? E aí teve a terceira vez. Só que eu já não estava lá mais, eu já tinha ido embora, fiquei sabendo depois. Então, não dá para fazer barulho na Suíça, porque o suíço não gosta. E hoje, depois de muitos anos morando aqui, o que eu sinto? Gente, quando eu chego no Brasil, eu penso que eu vou ficar doida. Quando eu vou num shopping, quando eles falam assim, vamos almoçar ali no restaurante tal, no shopping tal. Quando eu vou naquele pátio ali, naquela área de alimentação ali, e que o povo tá almoçando, e que tá falando numa altura, e aquele pátio grande, né, que aqui nem tem esses pátios grandes de shopping, que os shopping aqui, aí é um restaurantezinho ali, outra acolá, os shoppings aqui é pequenininho, pelo menos que eu conheço é pequenininho, e os lugares de comida é todo mundo falando baixinho, uma hora eu vou ver se eu gravo para vocês verem. E aí quando eu chego no Brasil, eu penso que eu vou ficar com a cabeça desse jeito, por causa disso, por causa do barulho, que você desacostuma. Mas não tem um lugar que o povo ame mais o silêncio do que a Suíça. E aí eu penso que depois que passou a existir o celular, eu acho que ainda ficou pior. Porque você entra no trem, igual ontem meu celular não estava funcionando, deu um problema. E aí quando eu voltei de Berna, ele parou de funcionar. E aí quando eu entrei no trem, eu fiquei lá, né, de mão a banana, porque não tinha celular para mexer, não tinha nada, né? E fiquei reparando, aí um silêncio mortal e todo mundo... Mas isso era na hora que o pessoal larga serviço, que eu vi no trem ontem. Então eu acho que depois do celular aí acabou. Aí que acabou mesmo, que o pessoal ficou querendo mesmo silêncio, porque você vê gente de todas as faixas etárias só com o telefone na mão. E aqui é mais ou menos normal, porque se eles já são tímidos, então eles fazem amizade, fazem conhecimento, casa, tudo naquele telefone. Porque, né, do lado eles não olham ninguém, não vê ninguém, então é mesmo desse jeito. Eu morei num prédio, e aí tinha uma pessoa que morava comigo no apartamento, né, dividia apartamento comigo, e eu morava no quarto andar. Quando eu chegava embaixo, que eu metia a mão na portaria embaixo, que eu entrava, eu estava escutando a pessoa que morava comigo lá em cima conversar lá embaixo, na portaria do prédio. E aí eu tive que avisar para essa pessoa. Falei, olha, às vezes você não percebe, mas você está falando muito alto, ou às vezes estava tomando uma cervejinha, ou muito entusiasmada no telefone com o pessoal do Brasil. Você está falando muito alto. Se vir multa, vai vir no meu nome. Mas você vai pagar, mas quem vai ficar com o nome sujo sou eu, porque o contrato é no meu nome, então vai para o meu nome. Mesmo que você pague essa multa, quem vai ficar com o dossiê sujo sou eu. E aí, de vez em quando, eu estava tendo que alertar essa pessoa que não podia fazer aquilo. E aí a pessoa depois se conscientizou e parou de fazer aquilo, né? De tanto que eu peguei umas 2 ou 3 vezes a pessoa distraída, entusiasmada no telefone com o pessoal do Brasil, então isso pode acontecer. Só que aqui, pensa, eu morar no quarto andar e quando eu abri a portaria embaixo, eu estar escutando a pessoa conversar, quer dizer, é muito alto, né, gente? E é prédio antigo, não era pra mim estar escutando, porque os prédios antigos... tem um problema muito sério, gente. Os prédios novos na Suíça, você escuta, e tem alguns prédios antigos também que você escuta tudo, tá? Tem alguns prédios aqui na Suíça, prédios de apartamento, não tô falando de casa, não, que às vezes você escuta tudo mesmo, você escuta a pessoa namorando, você escuta conversando, e aí, que o pessoal, quando tem um suíço no apartamento que tá escutando esse barulho, sabe o que ele faz? Ele pega a vassoura e bate no telhado, no teto, assim, olha, para a pessoa, ou ele bate na parede, para as pessoas ver que tá falando, ou que tá fazendo barulho. Então, assim, tem apartamento que você escuta a pessoa namorar no apartamento, né? Então, mas
Não devia ser assim, né? Na hora de fazer essas construções, eles deviam fazer bem atenção a isso, né? Mas não são todos os prédios, mas tem prédio, eu mesmo já estive dentro de apartamento que você escuta. Não tive morando, não, tive só visitando gente e que a gente estava escutando o povo dos outros apartamentos conversar, tá? Mas aqui o silêncio é em primeiro lugar, a discrição é em primeiro lugar, proibido rir muito alto, proibido ficar gargalhando como se não houvesse amanhã em público. Não é proibido oficialmente, mas você vai ser discriminado por causa disso, tá? Mas tem barulhos aqui que você, se você fizer, você toma multa. Então, se você buzinar, você toma multa. Se você acelerar carro, você toma multa. Se você pegar essas motos e fazer igual o pessoal faz no Brasil, você toma multa. Aqui tem uma série de coisas aqui que você toma multa. Então, assim, faça atenção, se informe antes de vir passear na Suíça, porque eles não têm dó de dar multa não, tá? Não tem dó de dar multa. E quando você toma multa e você tá turistando, ele quer que você pague na hora. Você não tem, ou então você vai pra cadeia, ou paga na hora ou vai pra cadeia. Porque você vai embora pra sua casa, a multa não vai chegar lá. A única multa que chega na sua casa, no Brasil, é multa que você toma no aeroporto se você passou do tempo dentro da Suíça. Eles não deixam você perder o avião, você vai embora, mas a multa vai chegar no seu endereço, na sua casa, para você pagar. Que já aconteceu isso com uma amiga minha, tá? Uma amiga minha de São Paulo, que aconteceu isso com ela. Ela teve que pagar. Ela recebeu a multa na casa dela. E foi por um dia, parece. Tá? Ela não fez atenção, né? Porque são 90 dias. Mas no passado eles não ficavam perturbando, porque passou um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, não. E aí as agências faziam mais ou menos isso. Às vezes colocavam um bilhete para você, que passava um dia, ou passava 2, passava até 3 dias, não tinha problema. Hoje não pode. Hoje se você pega um pugantado, mal-humorado no aeroporto, por causa de um dia igual ela, você vai tomar multa. Pode ser que você passe com 3 dias a mais, de 93 dias, e o cara que tá lá na hora só dá seu carimbo e manda você embora e pronto, acabou. Não dá problema nenhum. Mas se você pegar um que tá de mau humor, amado, ele vai descontar o mau humor dele no seu bolso. Quando você vir para a Suíça fazer turismo ou passear, né, tem várias coisas que a pessoa faz no Brasil e que é natural, é normal, né, você fazer. E aqui lembre-se do silêncio, que quase tudo na Suíça é o silêncio. Você não pode estar fazendo, tá bom? Então, assim, é só porque, como essa semana tá uma maior história, porque eles estão falando que foi aprovado isso aí, né? De ter uma multa. E o transporte público da Suíça pertence ao governo federal, né, gente? Então, assim, não tem transporte público aqui na Suíça que é privado. Pertence ao povo, o transporte público, mas quem administra é o governo. Então, para eles fazerem isso, eu não duvido, né? E pronto, colocar essa norma não seria uma lei, seria uma norma da empresa. Não pode mais falar dentro do trem no telefone. Eu não duvido, tá? Então, assim, faça atenção quando você vir fazer turismo na Suíça, de olhar aí os youtubers, olhar aí os vídeos de quem tá dando dica, mas tem muita gente que nem fala sobre isso, só mostra a parte elegante. Mas é uma parte elegante também, o silêncio, né, gente? É uma parte elegante a gente saber que tem mais gente ali dentro do trem, ou seja numa festa, ou seja num bar, ou seja no outro, e que não tem necessidade de você fazer como se estivesse no Brasil, né? Então, assim, façam bastante atenção sobre isso, né? Porque esse casal que estava no trem Glacier e que reclamou com a minha amiga que o povo suíço é muito sem educação, eu tenho certeza que eles estavam fazendo dentro do trem igual a gente faz no Brasil. E aí o povo suíço vai chamar sua atenção. Tem uns que vêm em cima de você, levanta-se o cara que tem uns doidos, né? Todo lugar tem doido, tem uns que fica assim, supita, porque ele não aguenta barulho, aí o cérebro dele parece que dá um pane, e ele vem em cima para brigar com você mesmo, que você tá fazendo barulho na cabeça dele, entendeu? E é um negócio esquisito, tá?
Então, assim, faça muita atenção sobre o silêncio na Suíça, observe o silêncio, observe as normas, porque se você tiver vir para uma casa, por exemplo, se eu fizer uma festa aqui, a polícia pode fazer aqui na minha casa igual fez no bar, lá na época da Copa. Se vir aqui uma vez, porque eu já apareceu de apartamento de brasileiro, que a polícia foi uma vez, depois a polícia foi uma segunda vez, tá? No mesma noite, porque outras pessoas chamam, e multou todo mundo que estava ali, né? E isso pode acontecer aqui na Suíça, de você estar num lugar e tá todo mundo fazendo barulho e todo mundo aprontando barulho, até na beirada do lago. Gente, nas beiradas do lago aqui tem controle. Tem gente, tem um pessoal que vai para a beirada do lago na época do verão e coloca a música muito alto. E nos últimos tempos eles vão para a beirada desses lagos, onde tem mesmo o próprio lugar do pessoal ficar, como se fosse uma praia, né, na beirada dos lagos. E tá dando multa pro povo, porque não é o povo suíço, é o povo estrangeiro. Leva aqueles rádios, né, leva aqueles negócios e quando vê assim, é brasileiro, é cubano, é dominicano, é sul-americano em geral, é estrangeiro. Tá? Que faz isso. E a maioria somos nós da parte latina, né? Sul-americana e cubano, esse pessoal assim, é que faz esse tipo de coisa, porque o pessoal também do leste europeu não faz esses barulhos não, tá? Eles ficam mais no silêncio. É um perigo você estar perto de alguém ou estar com algum brasileiro que faça um negócio desse e a multa dá para os dois, tá? Porque quando vem a polícia e o povo tá puto, né? Então, se a pessoa está fazendo um barulho e você está perto dela ou está junto com ela, você está conivente com ela. Então, faça muita atenção na questão do barulho na Suíça, viu? E é isso, gente. Olha, obrigado. Eu precisava vir falar sobre o silêncio, porque essa semana tá um buzuzum com os brasileiros todos na Suíça falando sobre essa... Eles estão falando que é uma lei, mas eu imagino que vai ser em forma de norma da empresa, porque a linha de trem de ferro na Suíça, ela pertence ao governo, ou seja, pertence ao povo suíço. E é uma empresa, como o Correio daqui também é uma empresa e pertence ao povo suíço. Isso aí, tá? Entre aspas, pertence ao povo suíço, porque pertence ao governo federal. E o governo tá ali e trabalha para o povo suíço. Então eu imagino que deve ser uma norma, não deve ser uma lei. E aí tá todo mundo falando que foi criada uma lei porque é mais fácil, mas eu penso que é uma norma, vai colocar, fixar para os trem afora, é uma norma da empresa, que é o SBB, não pode mais falar no telefone dentro do trem, tá? Então, cuidado com o silêncio na Suíça quando você vir, cuidado com o silêncio em geral, porque tem que fazer atenção ao silêncio. Porque aqui na Suíça a multa come solto. E se você é turista, aí você vai ter que pagar a multa na hora. Se você falar assim, eu não tenho, manda para minha casa no Brasil e tal, pega, eles não, vai dar um problema muito grande para você isso aí, tá? Então, gente, muito obrigado, até o próximo. E vamos fazer atenção ao silêncio dentro da Suíça. Nada de gargalhada alta, nada de uma série de coisas que a gente faz com muito prazer no Brasil, né? Aqui não pode. Então, tchau para vocês e até o próximo vídeo.